Fala aí, galera, meus futuros matemáticos estudantes da Universidade Estadual do Maranhão. Eu sou o professor Edvan e hoje viemos falar sobre prisma. Esse conteúdo que na videoaula anterior a gente já começou a falar, certo? E hoje a gente vai rever os conceitos já vistos, né? E introduzir alguns outros conceitos novos sobre prisma, essa figura geométrica espacial, beleza? Então vamos primeiro aqui para a definição de prisma. Eu tenho dois planos paralelos, e nesses dois planos eu tenho figuras geométricas congruentes. Quando eu faço a interligação desses planos, por uma reta, essa reunião dessas retas que são chamadas de aresta é que formam o meu prisma, beleza? Então eu tenho aqui as arestas da base, com essa cor lilás, as arestas laterais, essa cor verde. Eu tenho aqui as faces, também preenchidas de verde, e a base. Então, essa é a composição do prisma, beleza? Essa figura geométrica que com certeza vocês já viram muito no dia a dia. Quais são os elementos de um prisma? Essas duas que estão pintadas de vermelho são as bases. Só lembrando, as bases elas são congruentes e são opostas, paralelas, certo? Eu tenho a altura do prisma, quando ele é reto, coincide com as arestas. Eu tenho as arestas laterais, eu tenho as faces laterais e eu tenho as arestas também da base. Eu tenho aqui um prisma quadrangular. Por que ele é chamado de quadrangular? Porque ele tem as bases no formato quadrangular, certo? Aí eu tenho aqui alguns elementos, ó, a área da base. Como a base aqui trata-se de um quadrado, então a área dessa base é dada por L ao quadrado, que é a área do quadrado. A área lateral é 4 vezes L, vezes H. Por que 4 vezes L vezes H? Porque as laterais são 4 retângulos, e a área do retângulo é dada por base vezes altura. E como é quadrangular, trata-se de 4, então é dado por 4 vezes L ao quadrado. E quem seria a área total? A área total é o somatório das áreas laterais com as áreas da base. Eu tenho agora aqui um prisma triangular. Esse prisma, galera, ele é chamado de prisma triangular porque quem nomeia o prisma é a base que compõe o prisma. No caso aqui, a base dele é um triângulo. Nesse caso é um triângulo equilátero, que os lados são iguais, certo? Então eu posso calcular a área da base, a área de um triângulo equilátero, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área lateral é 3 vezes L vezes H, porque as laterais sempre são retângulos. Nesse caso aqui desses prismas que estamos estudando, as faces são retangulares. Então, ó, 3 vezes L vezes H. L vezes H é a área do retângulo, 3 porque são 3 faces. E a área total é o somatório da área lateral com 2 vezes a base, porque um prisma tem 2 bases, certo? O nosso outro prisma aqui, o exemplo de prisma, é o prisma hexagonal. Ó, mais uma vez, hexagonal porque a base dele é formada por hexágonos, certo? 2 hexágonos paralelos, formando assim as bases. Vocês sabem que um hexágono, nesse caso aqui, um hexágono regular, certo? Ou seja, tem todos os lados congruentes. Então ele é formado, quando ele é subdividido, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Portanto, você calcula a área dele multiplicando 6 vezes a área do triângulo equilátero, que é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E de forma análoga, você vai calcular a área lateral e a área total, que é somando a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral de um prisma reto, certo? Eu acho que já ficou bem trabalhada essa parte, certo? Observe a planificação da área lateral. Você planifica, forma retângulos. Você pode calcular essa área de forma total ou de forma separada, retângulo por retângulo. Agora, galera, introduzindo aqui um conteúdo que ainda não tínhamos falado, que é o volume do prisma, certo? O volume do prisma. Como se calcula volume, por exemplo, de um paralelepípedo? É multiplicando as 3 dimensões, não é isso?
Nesse caso, como os prismas não têm um formato único, o formato da base pode variar entre um triângulo, entre um hexágono, um pentágono e outras figuras qualquer. Como é que se calcula? Você calcula a área da base e multiplica pela altura, certo? A área da base multiplica pela altura. Se por acaso for um paralelepípedo, você vai multiplicar as três dimensões, ó. A vezes B vezes C, no caso aqui, ó. L, L, H. No caso aqui, se fosse um A, B, C. As três dimensões. É o produto das três dimensões nesse caso. Mas, de forma geral, como se calcula o volume de um prisma? Multiplicando a área da base pela altura. Aí eu tenho aqui, para fixar a ideia, um exemplo aqui, ó. O volume de um prisma quadrangular regular, cujo lado da base é 2 e cuja altura é 5. Quando se trata, pessoal, de um prisma regular, é porque a área da base trata-se de um polígono regular. Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo equilátero, um hexágono regular, um pentágono regular e por aí vai. Não é necessário dizer que os lados são iguais, basta dizer que é regular. Se ele diz que é quadrangular e é regular, então trata-se de um quadrado. Como a questão fala que a base tem a aresta 2, então você vai calcular a área de um quadrado, que é 2, né? 2 ao quadrado, que vai ser 4, multiplica pela altura, que é 5, e o resultado será 20 centímetros cúbicos, porque trata-se de volume, então, resultadozinho lá, cúbico. Bom, vamos aqui para mais uma questão. Num prisma triangular regular, com altura 4 metros e altura da base medindo 3 raiz de 3 metros, o volume e a área total são respectivamente. Então, foi dado um prisma, né? Disse que é um prisma regular. A outra informação, altura 4 metros e a altura da base do prisma medindo 3 raiz de 3 metros. Então, para você resolver esse problema, primeiramente você tem que encontrar o lado do triângulo que forma o meu prisma. Porque só foi dito a altura. A altura de um triângulo equilátero é dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2, certo? Vamos lá? Tem aqui a altura, 3 raiz de 3, e eu quero saber o lado, ó. Então a fórmula da altura, ó, L raiz de 3 sobre 2. Fazendo os cálculos, eu encontro que o lado do triângulo é 6. Agora, eu encontro a área da base desse triângulo, né? A área da base. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Eu encontro, multiplico pela altura do prisma e encontro o volume 36 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, a alternativa, todas têm 36 metros cúbicos. Agora eu vou encontrar a área total. Como encontrar a área total? Eu somo 2 vezes a área da base e multiplico por 3 vezes a área de um retângulo que forma a base, ó. Essa aqui é a área lateral. Agora vamos encontrar a área total. Vamos lá? Área da base, né? A área total, a área lateral, mais 2 vezes a área da base. A área lateral, 2 vezes a área da base. E aqui eu tenho o resultado. Você pode colocar o número em evidência e encontrar um resultado mais simplificado, beleza? Vamos a mais uma questão. A figura a seguir representa a planificação de um sólido. Ele quer saber o volume desse sólido. Beleza? Observa que trata-se do mesmo elemento que nós encontramos anterior, do mesmo prisma que encontramos anterior. Ele é um prisma regular, triangular. Tem o lado medindo 5, ó, por isso que ele é regular, os lados medem 5. E a altura aqui já está especificada aqui, é 4 raiz de 3. Então fica muito fácil para você encontrar o volume, certo? Vamos lá para a resposta? Tem o cálculo, ó, formando o prisma. Encontra a área da base, que é de um triângulo equilátero. O volume dele é a área da base multiplicado
pela altura, que é 4 raiz de 3. E assim eu encontro o volume, que é 75. Não tem a unidade de medida, então fica só 75 unidades de volume, certo? Muito bem. Vamos para a próxima. Observa, na figura a seguir, o segmento de reta AE é paralelo ao segmento BF e o segmento de reta CG é paralelo ao segmento DH. O trapézio ABCD tem os lados medindo 2, 10, 5 e 5 centímetros. Assim como o trapézio EFHG. Esses trapézios estão situados em planos paralelos que distam 4 centímetros um do outro. Calcule o volume. O volume em centímetros cúbicos do sólido limitado pelas faces, né, que está especificando as faces desse trapézio. Pessoal, aqui há um dilema quando você vai resolver esse problema. Você diz assim, aqui trata-se de um prisma, né? É um prisma. Mas o grande erro das pessoas ao resolver esse problema é achar que a base é esse polígono EFBA e a outra base é esse retângulo aqui. Só que isso aqui não são bases, pessoal. Você tem que lembrar do conceito de base. O que é a base de um prisma? As bases, elas são paralelas. Essa base é paralela a essa? É paralela. Elas são congruentes? Não são congruentes. Então aqui não são bases. Na verdade, esse prisma, ele não está no formato que a gente costuma ver. Ele está situado em plano que não está com a base aqui no plano horizontal, certo? Na verdade, a base dele é essa face e a outra face congruente do outro lado. Então, desvendando esse mistério, fica fácil para você fazer a solução. Vamos lá para a solução. Ó, quem é a base? Tá aqui, ó. Observe agora o modelo dele quando você deita o prisma. Agora eu tenho uma base que é congruente a outra base. Eu tenho a altura que é 4. Eu tenho aqui, a base dele é formada por um trapézio, né? Você vai somar base maior mais base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Aí você diz, quem é a altura? Você vai encontrar a altura aqui, utilizando Pitágoras, talvez, né? E assim você encontra o volume. Vamos lá para o resto da solução. Ó, fazendo o teorema de Pitágoras, você vai encontrar a altura 3. Na verdade é um triângulo pitagórico, né? Que tem hipotenusa 5, cateto 4, o outro só pode ser 3. Prossigamos, a área aqui do trapézio, ó, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Eu encontro a área da base. Prossigamos. Volume, área da base vezes a altura. A área da base já sabemos que é 18, a altura 4. E o volume eu obtenho que é 72 centímetros cúbicos. Vamos lá, vamos falar dar destaque aqui a dois prismas, que a gente chama de prismas notáveis, né? Vamos lá para o primeiro. Ó, dois prismas chamam a atenção por aparecer muito no cotidiano. É o paralelepípedo e o cubo. Tá aqui o paralelepípedo e daqui o cubo, ou hexaedro, né? Paralelepípedo, certo? A gente já até falou sobre essas propriedades do paralelepípedo, que existe uma diagonal e eu posso calcular essa diagonal utilizando aqui a raiz quadrada do somatório dos quadrados das dimensões, certo? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Prossigamos. A planificação, para quem gosta de estar, como é que se diz, memorizando fórmulas, você pode encontrar uma fórmula para encontrar a área total. Ó. É o dobro de quê? De A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C. Eu particularmente não gosto de dizer que isso é uma fórmula que você deve memorizar. Não. O que você deve saber? Que um paralelepípedo ele é formado por retângulos. E você deve calcular a área dos retângulos. Obviamente que são 4 laterais, né? A área do retângulo é muito fácil para ser calculada. E depois calcular a área das bases e multiplica por 2 e está resolvido o problema, certo? Mas aqui está o modelo de planificação e como você pode encontrar essa área total por essa fórmulazinha. Ó. O dobro de AB mais AC mais BC.
Prossigamos então. Um tanque em forma de paralelepípedo tem por base um retângulo de lados 0,5 e 1,2 metro. Uma pedra, ao afundar completamente no tanque, faz o nível da água subir 0,01 metro. Ou seja, o cara tem um tanque. Aí o cara pegou uma pedra e jogou lá dentro do tanque. Essa pedra, ela vai ocupar um espaço, então a água vai subir. O cara quer saber qual é o volume da pedra. Vocês sabem que a pedra, para você pegar uma pedra e calcular o volume dela, ela é uma figura irregular, né? Não tem como você calcular o volume. Mas se você submergir ela na água, ela vai subir a água e o líquido deslocado vai ser o volume da pedra. Então o cálculo vai ser muito simples, ó. A pedra caiu no tanque, o tanque subiu essa quantidade, as mesmas dimensões ele sobe, né? Essa foi a quantidade que a água subiu. Então agora você faz o produto dessas três dimensões, você vai encontrar o volume da pedra. É só fazer essa multiplicação aí. 0,006 metros cúbicos. A questão quer o volume da pedra em decímetro cúbico. Isso aqui equivale a 6 decímetros cúbicos. Certo? Então está solucionada aí a nossa questão. O outro prisma notável é o cubo. Certo? O cubo também é chamado de hexaedro. Ele é notável porque ele tem todas as dimensões iguais, as arestas iguais, ele é regular, né? Em todas as suas dimensões. Está aqui o esboço do desenho dele. Vamos lá. As arestas, né? Para calcular o volume dele é a aresta terceira. Para calcular a área total dele é só multiplicar 6 vezes a aresta ao quadrado e por aí vai. Fazendo o cálculo da diagonal, nós já até vimos essa aula, né? A diagonal dele é a aresta raiz de 3, então o cubo é muito fácil para ser trabalhado. Prossigamos então. Exercício. A embalagem de um motor elétrico é uma caixa de madeira com o formato de um cubo, cujo volume mede 64 litros. A embalagem é reforçada por 2 fitas de aço, como mostra a figura abaixo. Qual é o comprimento da fita necessária para reforçar a caixa? Ó, eu tenho a caixa de madeira e ela vai ser envolta com uma fita, né, para reforçar, uma fita de aço. Prossiga. Ó, tá aqui. Primeiramente, pela fórmula do volume, eu encontro a aresta. Eu não tenho as dimensões, mas eu tenho o volume. Eu sei que o volume é a aresta terceira, então o volume eu transformo em litro, né? E encontro aqui que é 40 centímetros a dimensão da caixa. Agora fica fácil para eu encontrar o comprimento da fita. Ó, 4 vezes 40 centímetros. Por que 4? Porque trata-se de um cubo e essas dimensões são iguais. Então a resposta, 320 centímetros. Vamos para mais uma? Ó, se cada um dos 6 cubos tem aresta igual a 4 centímetros, determine a área coberta de tinta verde se os cubos forem pintados, já colocados, ou seja, eles já estão encaixados, ele quer saber a área coberta, né? Quer saber a área coberta, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo. A área total dos cubos, 6 vezes 6A ao quadrado, porque são 6 cubos, 6 vezes a aresta ao quadrado. Eu tenho que a área total é 576 centímetros quadrados. Só que você tem que levar em consideração que a superfície de contato de um cubo com o outro não será pintado. Aí você conta quantas superfícies não foram pintadas, certo? Você sabe identificar quantas não foram? Vamos ver?
A área colada, 10 vezes A ao quadrado. A área foi de 160 centímetros quadrados, né? O que você vai fazer agora para saber a área pintada? Você vai pegar a área total menos a área colada, superfície de contato com o outro. Fazer a subtração, encontrando assim 416 centímetros quadrados. Certo? Então iremos ficar por aqui. Em outro vídeo a gente resolve mais questões para vocês ancorarem a ideia. Beleza?